Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Chegou a hora, pare de namorar. É hora de pedir em casamento a mão de seu público-alvo. O Dia dos Namorados está chegando. Quer saber, cara anunciante, quanto custa para realizar este casório? Ligue para a Rádio Web EO, Estratégias em Mídia Digital. Rádio Web EO, a melhor relação custo-benefício para qualquer verba. Aliás, para anunciar na Rádio EO, é bom dizer que aceitamos verbas inferiores a R$1 milhão. Não ficou muito bom, acho que eu tô gripada. EO. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Chegou a hora, pare de namorar. É hora de pedir em casamento a mão de seu público-alvo. O Dia dos Namorados está chegando. Quer saber, cara anunciante, quanto custa para realizar este casório? Ligue para a Rádio Web EO, Estratégias em Mídia Digital. Não ficou muito bom, acho que eu tô gripada. EO. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Dicas de arrumação. Como arrumar o seu armário. À direita você coloca aquelas roupas que não te servem mais. À esquerda aquelas roupas que você está esperando emagrecer para usar. Em cima aquelas roupas que você adora, mas você tem que jogar fora porque a sua funcionária estragou. Embaixo aquelas roupas que você detesta, mas você não pode jogar fora porque foi a sua sogra que deu. E no meio você coloca aquelas 3, 4 peças de roupas que você realmente usa. E no fundo você coloca o seu amante que você usa para emagrecer. Se amor engorda e traição emagrece, dieta já. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bah, que tri do caralho. Você vai ouvir agora na Rádio Web EO, programa Ubuntu. Sou quem sou porque somos todos nós. Muito bom dia, começando mais um programa Ubuntu aqui na primeira rádio, que é a Rádio Web, né? Primeira rádio web do Brasil, a Rádio Web EO. Um oferecimento de Ivupens, artigos hidráulicos e Motel Mumbai. Hoje, os nossos queridos convidados Celso Rodrigues, Elvis Esteves e Daniele Rosa. Sejam bem-vindos. O programa Ubuntu, eu costumo dizer que é uma injeção de ânimo na vida de quem trabalha com trabalhos sociais e filantropia, por alguns motivos. Para tirar o rótulo, já que não tem patrocinador,
Tá bem que nem eu. Mas eu bebo esse chazinho aí direto. Não vamos fazer propaganda. Não tem propaganda. A não ser que a Mate Leão pague. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga. Mas sejam bem-vindos, pessoal. Mas falando sobre isso, sobre essa injeção de ânimo, que é bem bacana. Eu trabalho com filantropia já há alguns anos, e há 4 anos, quase 3 anos e 9 meses, eu toco também um projeto social chamado Cozinheiros do Bem. Quando a gente faz trabalhos sociais, tem alguns momentos na vida da gente que a gente pensa, e agora? Né? Desmotiva, desanima, por conta, no meu caso, por exemplo, é entender que a gente consegue distribuir comida para a galera em situação de rua, e não só comida, né? A comida como ponte para levar carinho e amor para as pessoas. Mas dói ver que cada vez mais aumentam os números de pessoas em situação de rua. E todos os anos isso crescendo, com um aumento de crianças, com um aumento de idosos, a gente se sente feliz de suprir as necessidades, mas ao mesmo tempo desanima. E isso aqui mudou a minha forma de enxergar desse desânimo que eu tinha um tempo atrás, porque toda semana passam pessoas por aqui com histórias diferentes, e eu sempre digo, eu faço comida porque eu sou cozinheiro, né? Tem gente me ligando aqui sem parar, acho que estão querendo conversar comigo. Eu faço comida porque eu sou cozinheiro, mas tu é atriz, tu ensina a atuar. Se alguém é músico, ensina a tocar. Acho que todo o dom que se tem, que não é compartilhado, de nada vale. Então, toda semana eu tenho uma injeção de ânimo. Eu saio daqui, é como participar desses TEDs, como estava falando antes, que quando tu vai numa palestra do TED, do TEDx, tu sai, parece que o mundo é perfeito. E é porque o mundo é perfeito. O problema é o que fazem com o mundo. Existem pessoas das mais diferentes classes sociais, pessoas dos mais diferentes meios, pessoas das mais diferentes profissões. E sempre é sensacional de entender como cada um pode ajudar alguém da sua maneira. Um barbeiro, um padeiro. Tenho visto tanta gente, sabe, como eu estava falando antes do Sabiá, um projeto de reciclagem de vida, sabe, que teve aqui. Cara, todo mundo pode ajudar alguém de alguma maneira. E acho que também, depois de anos trabalhando com cozinha, e onde eu já trabalhei em restaurante que servia prato de 1.000 e poucos reais, sabe? E aí tu fica pensando no que tu quer acumular para tua vida, no que tu quer para ti, no que tu quer, o que é sucesso para cada um, né? E para um chefe de cozinha talvez fosse ter um restaurante estrelado, né? E eu descobri a alegria em poder entregar um prato de comida como base para uma pessoa que não tem o que comer. E naquele olhar daquela pessoa, a gente recebe o maior pagamento do mundo. Então eu estou muito contente por saber das histórias de vocês. Quero mandar um beijo para a Nina, né, Cardoso, que é a produtora do programa, que todas as semanas, todos os programas, manda pessoas com histórias geniais. E eu estou feliz demais com a presença de vocês. Eu quero que vocês se sintam em casa. Se tiver com sede, pode pegar, levantar, abrir a geladeira, pegar uma água, pegar um suco, e aqui é a casa de vocês. Vamos começar por ela, pela Daniele Rosa, atriz que toca o projeto Levanta a Favela. Bem-vinda, Daniele. Conta um pouco da tua história, conta quem tu é. Pode falar tudo aquilo que a gente estava falando antes aqui, né? Reivindicar tudo. Não, a gente só estava falando, quem não está acompanhando, a gente estava falando sobre coisas necessárias e urgentes, né? Como o espaço para a cultura, que cada vez mais está sendo tirado de nós, né? E na minha visão, para uma sociedade caminhar a plenos passos, ela precisa de saúde, educação, segurança e cultura. E a cultura lado a lado com saúde, lado a lado com segurança e com educação, no mesmo nível, porque tu não forma um cidadão se ele não tiver cultura. Tu não fazer pensar, refletir e criticar é muito importante. E o que a cultura, o que a arte em geral faz é formar cidadão
que tem essa verve de buscar algo de contestar, de saber que o mocinho é diferente do bandido, mas que todos eles estão dentro de cada ser humano, como a gente está vendo, né, os nossos líderes aí fazendo com o nosso país, e de entender que dá para virar a chave e dá para mudar. Né? Cara lá que a gente não tem nenhuma ligação política nem religiosa dentro do programa, mas a gente sabe que esse cara que hoje quer ferrar com a cultura no Brasil, ele pode daqui a pouco acordar e falar: não, vou mudar, dá para mudar, né? O que tu acha disso, da situação atual, do contexto geral do nosso país hoje em relação à cultura, e aonde tu quer chegar com o teu projeto Levanta a Favela? Respondendo a pergunta, não sei qual, que foram várias. Foram várias. Ah, é para te falar essa mesmo. Última mesmo, respondendo essa última pergunta, a situação da cultura é assombroso. Assim como a educação, assim como a saúde pública. A gente teve recentemente na Conferência Estadual de Saúde do SUS, e por luta mesmo, né, por simplesmente manter os direitos que a gente precisa, os direitos que a gente tem, não perder eles. Né, o direito à saúde, a não privatização dos hospitais públicos, do HPS, do Conceição, é uma das nossas maiores reivindicações com as nossas apresentações nos últimos atos que a gente fez. Né? E aí isso também é uma coisa essencial para a gente. Então, para me apresentar, eu também não conheço vocês. Meu nome é Daniele Rosa, eu sou atriz, integrante do Levanta a Favela. O Levanta a Favela nasce em 2008, é um grupo oriundo da Terreira da Tribo, que é um grande grupo. E muito importante grupo também, que está de aniversário por agora, no nosso estado, né? É o nosso grupo referência, o nosso grupo mais querido. Mas então nos fundamos em 2008, numa intervenção sobre Eldorado dos Carajás e a impunidade aos assassinos das pessoas que foram mortas, né, em Eldorado dos Carajás, que foram 20 pessoas que foram assassinadas pelas costas, enfim, pela polícia. Esse é um ato que cria o nosso grupo, né? Que a gente se entende, se olha e se entende como grupo. De lá para cá, a gente fez inúmeras apresentações de teatro de rua, que é o teatro mais democrático que existe, porque é na rua, assim como o engravatado pode ver, o pipoqueiro também pode ver, o bêbado também pode ver. Exato. E a gente também brinca, né, no teatro de rua, enquanto não chegou o cachorrinho, não dá para começar o espetáculo, porque vai ter algum ali nos teus pés. E aí a gente faz teatro de rua, que é uma das vertentes do nosso grupo, assim como a gente faz espetáculo de teatro de rua, a gente também faz performances, né, que a gente chama de intervenções cênicas, que são mais vinculadas a movimentos sociais, como MST, como FAG, né, Federação Anarquista Gaúcha. E essas intervenções, elas são mais curtas e elas são de emergência. Porque assim como tu falou que a arte ela é transformadora, e ela é potente, ela é transformadora, assim como a educação, pero que a educação ela pode formar um exército que só diz sim. Só diz sim. Exato. E a cultura não, ela tem um olhar crítico, ela desperta a questão crítica e questionadora, desafiadora, de desacomodar, de tirar a gente do lugar que a gente está. Né? Eu vi que tu te pergunta muito, será que é isso que eu quero? Tu te pergunta muito porque tu se questiona enquanto ser humano, e é esse o papel da arte. Exato. E no meu, pelo menos, ponto de vista, a arte tem que optar por ser um instrumento de transformação para a sociedade. Né? Essa é um pouquinho da ideia que o grupo de teatro que eu faço parte, que é a Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta a Favela, pensa. Então, ano após ano, a gente foi fazendo espetáculos, tanto de teatro de rua, quanto também de teatro de casa, que eu chamo, que é uma vertente de teatro de vivência, que é um teatro mais próximo do público e que vai repensar a gente mesmo, não só a macroestrutura da sociedade, mas a gente também, nós mesmos. Né? E aí a gente fala sobre a questão da situação da mulher, sobre a questão do poder, desobediência civil. A gente fala também agora no nosso último espetáculo sobre a questão da saúde mental, porque de uns anos para cá, a gente ficou muito com essa coisa vulnerável e uma incapacidade de agir também, uma incapacidade de fazer algo, de mudar as coisas, de olhar para o outro, de se olhar também, né? Perder uma conexão que a gente deveria ter entre nós. Né? E aí esse espetáculo, Malone Morre, fala sobre isso. É o que a gente está em cartaz agora.
No mais, somos um grupo de teatro coletivo, não temos um diretor ou uma diretora, temos todos a mesma voz e damos oficinas que são abertas e gratuitas para quem quer fazer teatro e falar alguma coisa através do teatro e se expressar através do teatro. Fantástico. Bonito trabalho e necessário. Emocionante te ouvir falando com tanta propriedade. Mas onde nasceu o projeto? Foi aqui em Porto Alegre? Foi fora de Porto Alegre? E ele é composto por pessoas de onde? Então, sim, ele é de Porto Alegre, né? A gente tem, no início, ocupou a Casa Rosa, que inclusive é aqui pertinho. Sim. A Casa Rosa, há muitos 8 anos atrás. Era um pouco difícil, trecheira, como a gente fala lá no grupo. Dali a gente viu que não tinha condições, a gente precisa de um espaço, a gente quer criar, quer trabalhar, quer dar aula, quer ensaiar. E a gente ocupou também lá no Utopia e Luta, que fica nas escadarias da Borges, o quilombo lá do Utopia e Luta, o quilombo das artes. Sim. E também depois a gente começou a alugar uma sala na Companhia de Arte. E alguns anos seguimos ali pagando aluguel para poder ensaiar, para ter espaço, para dar oficina e tal. Dali a gente entrou num projeto, que é o que a gente estava falando antes, Sim. no projeto Usina das Artes, que aí é para ocupação de uma sala, um edital público, Sim. que é lei, projeto Sim, de lei, claro. Para ocupar uma sala na usina do gasômetro. Lá, 10 grupos ocupam salas para ensaiar, 10 grupos de teatro, ocupavam teatro e dança. Nesse contexto lá da Usina das Artes, nosso trabalho cresceu muito, ganhou uma baita visibilidade. A gente entrou em contato com os outros grupos de lá e aí começou ativamente lá oferecer oficina, muitos espetáculos, outras atividades. A gente não faz só espetáculo, né? A gente faz outros eventos também, né? Sim. Mas então fecharam a usina com a desculpa que é para reforma, mas até agora não começou a tal da reforma e todos os grupos que ocupavam lá foram para um outro espaço na Santa Terezinha, lá no bairro Santana, com também o objetivo de transformar num centro cultural e tentar manter o projeto Usina das Artes. E está difícil e é lá que estamos. Pois é, como se mantém? O edital agora está parado, não tem, né? Já faz um ano que a gente está lá nesse espaço, esperando que alguma coisa aconteça, e principalmente o retorno para a usina. E as oficinas seguem? As oficinas seguem. Como funciona, por exemplo, estão perguntando aqui, boa tarde, pessoal, a Denise, aulas de teatro onde? Para quem tem interesse em participar. Então é lá na Rua Santa Terezinha, 711. É só chegar, pelo menos nas oficinas do Levanta Favela. É só chegar todas as terças às 19 horas da noite. Hoje, 19 horas da noite, estarei dando oficina. Santa Terezinha, anota pra gente aí, por favor, Jefferson. Rua Santa Terezinha, 711. Coloca no bairro ali Santana. Na live, bairro Santana, Rua Santa Terezinha, 711. Horários? 19 horas, gratuita e aberta para todos os interessados a partir dos 16 anos. Outros grupos também oferecem oficina. Infantis também tem? Não tem. Público infantil, por enquanto, não. Mas o grupo Depósito de Teatro está com oficinas abertas, várias oficinas abertas lá. Aí é com inscrição, é um outro processo, mas também vale a pena conhecer outros grupos que trabalham lá. Bacana. A gente vai seguir falando daqui a pouco um pouco mais sobre o projeto e sobre toda essa luta e essa resistência e o retorno que deve ser urgente para um espaço, né, digno, né? Mas a gente já fala um pouco mais sobre isso. Eu vou falar agora com Elvis Esteves, que é artista plástico e tatuador. Seja bem-vindo, meu velho. Obrigado. Quero que tu conte um pouquinho da tua história, o que tu faz, sobre os teus projetos, que a tua história é bem bacana. Conta aí pra gente. Bom dia a todos, né? A todos os ouvintes e... Bom dia. E telespectadores. Espectadores, né? A rádio também é de rádio ouvir e de ver, né? Isso aí. Bom, sou tatuador já... Esse ano completa 24 anos de profissão, né? No percurso da vida eu trabalho com grafite também. Hoje em dia sou artista plástico. Me tornei artista plástico, não sou formado em artes plásticas, mas estudei artista. Muito. Me tornei, né? Artista é artista. Estudando na vida. Exatamente. Tem coisas que, às vezes, a faculdade não ensina, né, professor? Uhum. Então, no decorrer da minha vida, caí nos enganos, né, nas armadilhas, né, da ganância, da luxúria e os erros, e acabei cometendo um crime. E quando eu cometi esse crime, eu paguei por ele. Pagou. Paguei. Paguei, né? Pagou, tá pago. Exatamente.
Então, dentro do Presídio Central, passei quase 10 anos, né? Faz 8 meses, mais ou menos, que eu saí. Quantos anos tem, cara? Tô indo para 42. Vamos botar. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Não, hoje eu tenho uma vida saudável, né? Não bebo já faz há 8 anos. Não. Bacana. Limpo completamente. Nem fumar cigarro, nada. Então, lá dentro eu comecei a refletir e descobrir outras coisas, né? As prioridades da vida e repensar como é que tudo aconteceu e me levou a cair naquele lugar. Então, geralmente, né, a sociedade ela tem uma visão punitiva, né, ela vingativa e não punitiva, na verdade. Os presídios não foram feitos para dar certo, né, nenhuma cadeia foi para punir. Né, não basta castigar, ela tem que ressocializar. Exato. Entregar um outro indivíduo, fazer ele refletir e devolver uma maneira positiva, né? Porque senão ele vai continuar errando e errando e errando. Exato. Né? Hoje em dia a gente sabe que é bem diferente disso na grande maioria dos presídios aqui, infelizmente, né? Que deveria ser assim, mas a gente acaba sabendo que ainda, desculpa interromper, mas por projetos fantásticos que tem dentro do sistema, mas que infelizmente em alguns lugares acaba se tornando uma escola, assim. Tu vê o cara que entra lá porque roubou uma margarina para passar no pão para um filho e acaba saindo de lá dentro do sistema. Eu sou pai, né? Eu me deparei com muitos jovens lá e de certa maneira eu também fui pai para alguns, né? Com certeza. Pai, irmão, amigo, conselheiro, tentar dar um apoio, um direcionamento, né? Porque muitos deles são abandonados pela família, tudo, depois cometem um crime, né? Sim. Quando a gente chega lá, a gente sente um lixo, né? Um vazio. Exatamente. Daí, o que começou a me resgatar foi o trabalho. Uhum. Eu fui convidado a trabalhar, mas tive uma certa resistência no começo, até por influência dos outros apenados, né? Uhum. Porque há uma discriminação para aquele preso que vai trabalhar. Sim. Vai trabalhar para a polícia, vai trabalhar. Não, eu estava trabalhando para mim, né? Estava trabalhando para remissão, para baixar minha pena, para me poder ir mais cedo e estar com a minha família. E lá descobriram que eu desenhava e era artista e de certa maneira tinha um lugar, um projeto que era muito antigo, se chama AVH. Atividade é um setor, né? Uhum. AVH, Atividade de Valoração Humana. Uhum. Então é um setor de artes, foi criado para presos problemáticos na época, né? Eu acho que era 1992, 90 por aí, que foi criado. E daí começou com aulas de desenhos. Depois começaram a aparecer artistas plásticos que estavam cumprindo pena e começaram a se destacar lá e foi se expandindo, ganhando mais visibilidade, exposições. E aí foi. De certa maneira, eu cheguei, esse espaço já existia, mas foi um lugar onde passaram muitos artistas. Então, é a ocupação do tempo ósseo com alguma coisa produtiva. Então, de certa forma, eu me direcionei e comecei a me aprimorar nas técnicas lá, quando eu fui trabalhar com marcenaria, com trabalhos com ferro, com solda, fui aprendendo outras técnicas desde ser empreiteiro, todas, né? Estava aberto, a mente aberta para aprender. Então, comecei a me aprimorar. Me aprofundei muito nisso e usando essas técnicas de marcenaria ou de solda, eu fui usando isso para as artes plásticas, né? Fazendo esse trabalho. Então, de certa forma, eu estava aprendendo com todos, né? A gente sempre tem que estar aberto, né? Porque a gente aprende com muitas pessoas. Cada pessoa que cai lá dentro, ela tem um histórico de vida. Ela viveu antes, ela trabalhou. Claro, um universo. Exatamente. Quando ela chega lá, é uma potência de habilidades que tem lá dentro, lá que poderiam ser usadas para o bem, né? Exato. Direcionada para as pessoas. Poderiam ajudar eles, né, de certa forma, né, a resgatar os valores, né, a autoestima, se sentir útil, né, se sentir confiável, confiar novamente a família, resgatar a família, os filhos, né. E lá dentro foi-me desafiado por uma família de americanos de fazer um projeto que eu pudesse ensinar outros apenados. E lá eu perguntei primeiro com o comando da casa se existia a possibilidade e daí rabisquei um projeto. O projeto se chamava Arte Criativa. Primeiro eu botei
a arte escondida, né? Mas daí por influência do professor, a arte não pode ser escondida, ela tem que ser liberta, né? Daí nos ajudou a mudar o nome a arte criativa. Daí, com apoio de alguns militares, né, que nos ajudaram lá, conseguimos construir um espaço que já existia, que era um pantanal, que eles chamavam, né? Pântano. Um pântano, né? Pântano porque enchia de água, né? Sim. E daí, dias de visita, ficavam os apenados lá. Entendeu? Porque não tinham visita, eles ficavam reclusos ali para não dar contato direto com as visitas. Sim. Deixavam escondidos. Exatamente, né? Para inglês ver, não. Exatamente. Exato. Então, esse espaço queriam fazer mais celas, mas não adianta se fizessem mais celas, iam encher, né? Então, o tenente também ajudou, de certa forma, a mudar esse pensamento do comando para vamos fazer alguma coisa que possam passar 1000 pessoas aqui para ajudar. Exato. Então a gente meteu a mão, eu peguei um empreiteiro, fui pegando outros apenados com as suas habilidades e a gente botou a mão na massa e transformou aquele espaço numa oficina de arte. Que massa. A gente fez uma escola de arte. Então, uma escola autossustentável, né? A gente não era dinheiro do contribuinte, sobrevivia do dinheiro das vendas. Mas anteriormente eu já conhecia o professor que nos apoiou nessa questão de doações de materiais, né? Ele vai contar também um pouco, né? Porque o professor já fazia as exposições, então eu fui ganhando visibilidade através ele foi levando meus trabalhos para fora. Legal. E acabou me levando também para fora para algumas faculdades, né? Na época no IPA, né, o professor. Acabei indo não só a arte, mas o artista foi também para mostrar, né, também que há uma mudança, né? Pode haver, porque ninguém nasce direcionado, né? Nenhuma criança vai ser esse vai ser do mal, esse vai ser do bem, né? A gente vai vivendo e todo mundo merece uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta chance, porque eu acho que enquanto a gente não desiste, há uma possibilidade de melhora. As vivências da vida, né, vão tornando e calejando e vão fazendo a gente tomar escolhas. E essas escolhas que fazem quem somos. Mas o melhor da vida é que a gente sempre pode mudar de ideia, né? Com certeza. Né? Várias vezes. Todo dia é uma possibilidade. Né? A gente para um pouquinho, né? Mas não era bem assim, não devia ter falado dessa maneira, né? Acho que essa postura não foi muito legal. A gente pode sempre ter essa humildade e tentar melhorar. Com certeza. Né? Tentar se aprimorar como ser humano. Então, de certa forma, a gente ajudando os outros, a gente está ajudando, na verdade, a nós mesmos, né? A nos tornarmos pessoas melhores. Amém. Muito bem. Exato, é um dos motivos, assim, um dos maiores fatores decisivos para eu ter optado pela gastronomia na minha vida foi por saber que eu seria uma profissão onde eu nunca poderia dizer que eu sei tudo sobre o que eu faço. O aprender o tempo todo e de maneira constante, com os erros, com os acertos e com todos os tipos de pessoa é o que nos faz, nos torna humanos e grandes. Como tu falou, não fiz a faculdade de artes plásticas, mas um canudo muitas vezes não vale de nada. Isso para mim, dentro da minha profissão, também sempre contou muito, de entender que o canudo vale para uma pompa, mas que as maiores receitas que eu aprendi na vida foram com senhoras e tiazinha que não sabia. Eu aprendi uma das receitas que eu mais utilizo nos meus eventos. Eu aprendi com um capataz de uma instância que não sabia diferenciar, não sabia nem escrever. Ele diferenciava a cor do dinheiro, o valor do dinheiro pela cor da nota. E isso não fazia dele alguém inferior, muito pelo contrário. Então, cara, eu acho lindo ouvir de um cara com tanto que... Ouvir é uma coisa, mas a rádio que vê, ouve, né? Uma coisa que eu noto muito nas pessoas e que para mim tem mais valor do que qualquer coisa é quando eu vejo a verdade no olhar de uma pessoa, assim, e te ver falando e olhando nos teus olhos, eu vejo que tu fala com uma propriedade e com uma vontade, uma gana de fazer as coisas acontecerem realmente, com
com amor pelo que tu faz e com carinho, que quando a gente estava conversando ali na sala, eu vi o quão longe pode ir esse teu projeto, e quando eu te perguntei se tu ainda estava com um projeto dentro do sistema, tu me falou que não, mas que é a intenção. E eu queria que tu me contasse, cara, onde tu quer chegar com o teu projeto de levar artes e como que tu acha que tu pode resgatar as pessoas através do teu trabalho. Bom, eu conheci o teu trabalho, vi que, né, a alimentação tu está suprindo uma coisa necessária diária, né? Tá mantendo eles vivos, né? Mas não adianta dar o peixe, tem que também ensinar a pescar, né? Com certeza. Como se fala, né? Então o trabalho, a gente tem que transmitir, passar esse conhecimento de marcenaria, de ofício, de empreiteiros, muitos já têm, né? Mas em coletivo isso aí pode mudar. Então, na verdade, o que eu queria fazer, devido à tatuagem e o grafite, como eu tenho a atenção dos jovens em relação a isso, eu consigo ter um diálogo mais perto deles, por eles poderem parar e escutar e admirar o trabalho, né? Poder transmitir alguma coisa positiva e ensinar o ofício, né? Sim. Tentar despertar, usar como ferramenta, né? Assim como um ferro retorcido, uma madeira que está lá, a gente acha que está podre, né? A gente vai tirando aquilo lá. Aproveitar o que for possível. Daí tu aproveitar. vai ver que a essência dela ainda se mantém, né? Ela Claro. se mantém resistente, né? Claro. Por dentro, né? Tirando a ferrugem também, a essência continua. Então, na verdade, o que eu queria fazer, já desde traçando já, isso era uma oficina para artistas e para pessoas da rua, para eles poderem trabalhar. Quantos artesãos tem aí, né, na rua, que não tem espaço, não tem ferramentas, né? O que eu queria tentar fazer era alguma coisa com as empresas privadas, como eu consegui, em certa época, apoio, né? Eu queria conseguir, ainda mantenho um certo contato, mas era fazer uma oficina que fosse uma oficina autossustentável, mas também que conseguisse um incentivo do governo, mas para fazer trabalhos sociais também. Eles iam poder trabalhar, eles iam poder produzir. O que mantém aquele espaço seria o governo e também os trabalhos deles. Claro. Mas eles teriam que fazer um mutirão uma vez por semana, uma vez por mês, para fazer alguma coisa voltada para a sociedade, ou arrumar escola, ou arrumar praças, ou arrumar casas de acolhimento. Legal. Cada um tem uma habilidade, desde marcenaria. Teve um ventaval, teve alguma coisa... Bora lá trabalhar para fazer... Vamos fazer um multirão, porque é um conjunto de habilidades. Mas é o que acontece na maioria dos países da Europa, é isso aí. O apenado, ele sai, trabalha, né, e ao mesmo tempo colabora para diminuir a pena dele, colaborando com a sociedade no que é necessário. Mas não só pagando uma pena de serviço comunitário, e sim ele podendo também trabalhar no que é, né, formando junto e buscando duas maneiras, resgatando valores, né? Claro. Porque isso já vai fazer, de certa maneira, a saúde mental, né? Como se diz, resgatando, ele vai se sentir... Tem um grande parceiro nosso que já veio aqui no programa, meu irmãozão, Lucas Anão Vieri, que ele é um grafiteiro e ele faz oficinas lá na Bom Jesus. É um cara, assim, ó, o impacto que esse cara causa no meio da molecada que tá lá no meio, à margem, sabe, dentro da comunidade, e que, cara, que uma coisa é tu falar em oportunidade para quem sai na porta de casa e desce do apartamento e atravessa a rua e vai na padaria. Outra coisa é pro cara que sai da casa dele e tem um cara com um fuzil atravessado no peito e te mostrando que ele pode ter aquele tênis que ele quer. Só precisa segurar aqui esse papelzinho aqui, passar para aquele ali e pega o dinheirinho aqui, que é muito mais fácil, né? Então, pensar nos privilégios é muito importante. Eu luto com isso todos os dias também para levar essa realidade para a maioria dos voluntários que fazem parte dos projetos que eu atuo. Desculpa interromper, Não, mas fala agora lá. vou falar uma coisa que a arte, o impacto que ela faz de transformação, porque lá existem grupos e facções divergentes lá. Sim. E a arte, quando a gente criou a escola de arte, eles esqueceram as facções e perguntavam: como é que faz para estudar aí? Como é que faz para mim aí? Exato. Exatamente, eles deixaram de lado, deixaram aquele preconceito de ter um apenado, um preso trabalhador,
para ensinar eles queriam saber. Então esqueciam essa coisa do preconceito das facções para poder exercer. Eu dei aula de gastronomia dentro da fase. E eu me lembro que foi muito complicado chegar na fase com gastronomia. Isso em 2009. Primeiro dia que eu cheguei na fase, falei pra molecada assim, eu vou ensinar vocês a cozinhar. Imagina como é que é a reação de uma molecada que vem no veneno, sabe? Cozinhar coisa de puto, cozinhar coisa de mulher, não sei o que. Eu falei, pô, mas... E a masculinidade machista escrota que foi passada pros moleques, né? Porque pro homem é uma luta constante e diária de não ser um machista escroto. Para todo homem. Todo homem. Ainda mais uma sociedade que a gente cresceu de chegar até aqui, sabe? E o que a gente está vendo aí do caso do Neymar, aí, sabe? Que as pessoas estão defendendo o cara porque a menina foi lá e porque ela foi, porque ele pagou para ela. E não importa o limite dela, entendeu? Importa que ele pagou e aí, pô, ela foi lá, ela é vagabunda. Tá errado, sabe? A gente tem que debater e ver isso aí, que o cara foi escroto com a menina, expôs a menina, sabe? Não era dessa forma que ele ia resolver. Se ela agiu de forma errada, quem vai dizer é a justiça. Mas pra gente ficar condenando essa garota, falando que ela foi uma vagabunda, isso é errado, velho. Então, é muito difícil a gente conviver com isso. E pra essa molecada, no primeiro momento que eu cheguei, foi muito difícil também, porque eles tinham essa visão. E eu falei, pô, que pena, então não vou poder ensinar vocês a fazer pizza e hambúrguer. Mudou na hora, assim, sabe? Tipo, não, eu quero aprender. Então, existem gatilhos em todos os meios para fazer a mudança necessária que é preciso. E eu tenho certeza, cara, que muito em breve tu vai conseguir fazer essa oficina lá dentro. Eu tenho alguns contatos aí, a gente vai trocar uma ideia e depois vamos trocar uma figurinha, porque... Claro. É necessário, cara. É necessário. E também é necessário para ti, né? Tenho certeza que... Porque quando a gente faz qualquer tipo de trabalho voluntário, da aula, de teatro, seja o que for, professor, o maior bem é para si próprio. A gente vai seguir conversando daqui a pouco, cara, um pouco mais sobre o teu trabalho. Eu quero falar com o professor Celso Rodrigues, sociólogo, coordenador do Instituto Pensar. Isso aí. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Conta um pouco da tua história, fala um pouquinho. Aqui, ó, só mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos acompanhando aqui. Tá? Tem bastante gente mandando algumas mensagens. E a Nina Cardoso mandou agora. Meu Deus, só gigantes. Meu coração se enche de esperança e alegria em saber que existem seres humanos como esses nesse mundo. E mais, na cidade em que moro. Júlio, Daniele, Elvis, Celso, verdadeiros heróis de carne e osso. Beijão, Nina. Tu que é a rainha desse programa aqui. Eu já várias vezes eu falei que eu quero dividir com ela a bancada que ela vem apresentar comigo. Mas, cara, eu já sou atucanado. A Nina é 10 vezes mais atucanada do que eu. Porque essa guria faz muitos trabalhos. Seja bem-vindo, Celso. Conta a tua história. Obrigado pelo convite, agradeço, fico imensamente honrado de poder dividir essa mesa com esse pessoal aí nessa rádio, que tem esse nome tão sugestivo, Ubuntu, né? E a sabedoria africana está sempre nos ensinando que, na verdade, somos muitos, mas somos sempre um, né? Um no sentido de dar humanidade à humanidade. Né? Consciência de espírito coletivo. Espírito coletivo, né? O Elvis contou um pouco da nossa história, que é muito compartilhada, minha e do Elvis também. Eu sou um professor universitário, né? Aí há mais de 3 décadas no mundo do magistério, ultimamente alocado nas faculdades, né? Sou formado em Direito, trabalho há muitos anos na área do Direito também, na área da Sociologia. 3 décadas, mas a galera não pegou sereno, cara. Não pegamos sereno. Isso é um dos poderes de trabalhar com direitos humanos. Sim, exato. Na verdade, tu perde a idade, né? Exato. Não é só o Roberto Carlos que diz que não tem a idade que tem, né? Eita. Quem trabalha com o humano, com o ser humano, com direitos humanos, com humanidade, está o tempo todo em estado de renovação. Né? É uma sabedoria dos gregos antigos que eu tenho esse sentimento, né? Eu percebo dessa forma, né? O Elvis contou um pouco a nossa trajetória, mas assim, só para pontuar alguns aspectos, eu venho de um ambiente acadêmico, né? Trabalhando com faculdades de Direito, e uma percepção que eu tive rapidamente, é uma história antiga, mas acho que ela é sempre importante,
porque foi, digamos, a história detonadora de um processo que chega hoje ao Instituto Pensar, né? Eu estava dando aula numa turma de 5º semestre de Direito, uma sala de aula assim, tinha cerca de 50 alunos, e a discussão era em função de um motim que houve numa prisão no interior de São Paulo, na época, isso era 2006, 2007, e aí de uma hora para outra, assim, eu vi que espalhou-se as chamas pela sala de aula, e eu me deparei assim, com cerca de 40 alunos acadêmicos, futuros advogados, promotores, juízes. Me deparei com aqueles futuros operadores do direito pedindo sangue e tripas, né? Exigindo que todos os presos fossem mortos. E esse discurso punitivo que nós já conhecemos muito bem, que infelizmente é muito operado pelas mídias marrons aí, por apresentadores, sensacionalistas, etc. Espreme sangue, sai sangue. Sai sangue daquele jornal. Verdade. Pois é. E eu tive uma espécie de ruptura naquele momento, porque eu me fiz uma pergunta assim, mas como é que pode, no ambiente acadêmico, onde as luzes do conhecimento estão sendo compartilhadas, divididas, debatidas, o iluminismo, né, o pensamento iluminista, aquela coisa toda, como é que esse pensamento, essa cultura letrada pode conviver e habitar com esse espaço de barbárie também? E aí eu percebi que era preciso fazer um outro movimento que ia além da questão da cultura letrada, acadêmica, que tem o seu valor, evidentemente. O pensamento teórico, acadêmico, tem um valor inestimável na nossa civilização, na nossa ciência, né? A ciência social ou não. Mas era preciso fazer um outro movimento que nos levasse, digamos assim, para fora do mundo acadêmico. E nas instituições de ensino existem os projetos de extensão. Então, eu constituí, na época, um projeto de extensão voltado para a questão prisional, um projeto chamado Direitos Humanos na Prisão, que começou a tentar justamente esse movimento de trazer o aluno para fora para que ele pudesse, né, mediar a sua teoria com a realidade, né? E aí, então, construir um pensamento crítico, que não vai ser meramente punitivista, que não vai ser meramente reprodutor daquelas falas cotidianas que nós estamos acostumados. Esse projeto teve uma duração longa, está, de alguma forma, entranhado no Instituto Pensar, entre outras atividades. E, no âmbito das atividades desse projeto, como o Elvis comentou, a gente começou a nos movimentar em direção à arte. Por quê? Porque, como já foi dito aqui, nós temos exemplos de artistas aqui, né, em ação. A arte tem um poder transformador, um poder pedagógico, um poder até que é difícil de mensurar. Né? Exato. É difícil de mensurar, e que bom que é difícil de mensurar, né? Porque a arte está transformando, está micro-transformando ou macro-transformando. Né? O Júlio falava sobre a questão do olhar, né? E isso é um dos aspectos que mais me chamou a atenção historicamente, porque todas as vezes que nós organizamos exposições, eu e o Elvis, ao longo do tempo, e expomos as esculturas e expomos os trabalhos, o movimento do olhar, a percepção que a pessoa tem, a percepção que ela tem ao saber que aquilo é uma obra surgida no âmbito prisional, pelas mãos dos apenados, o olhar muda. E, ao mudar, ele faz um movimento de elaboração. Né? O olhar que olha já não é aquele olhar que passa correndo, é um olhar que se elabora. E, quando esse olhar se elabora, aí nós começamos a resgatar a humanidade dos sujeitos. Desse sujeito que, na velocidade da nossa vida, nessa vida da sobrevivência, né? Essa vida que é o tempo todo frenética, ato, né? Frenética, e não consegue refletir. Então, a reação dele sempre é essa, é uma lógica punitivista, é uma lógica do castigo, né? Então, nós percebemos, assim, pela experiência, que a arte tem um poder pedagógico que faz esse movimento. Agora, no contexto atual, o Instituto Pensar ele traz essa expertise, essa experiência de anos lidando com as questões prisionais. Fizemos agora há pouco uma exposição no Fórum da Justiça do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho também. Legal. A exposição Percursos da Arte. E o Instituto vem um pouco sintetizando essas experiências, trazendo aí uma preocupação, uma prioridade na questão dos projetos educacionais, né? Eu sempre brinco que a ideia do Instituto Pensar é produzir, né, fomentar a questão do projeto educacional, onde a educação possa ser uma alternativa. Exato. Né? Como a Daniela lembrou agora há pouco, a educação pode ser também um mecanismo embotador das consciências, né?
né? Isso é evidentemente que sim, né? Tanto é que estamos onde estamos, né? Tanto é que estamos aí, né? Mas a educação também tem um poder transformador e libertador, né? Basta ver o descaso com que ela é tratada, Sim, de modo geral, pelos nossos governantes, né? Cada vez mais. Como a arte é tratada com descaso, como a cultura e a própria educação é tratada pela potência que a arte tem, né? Então, hoje nós estamos trabalhando com esse foco, né? Com a preocupação na construção de projetos educacionais que sejam capazes de capacitar, né, os profissionais para lidar com essa realidade que a gente enfrenta hoje em dia, né? Porque é um pouco clichê dizer isso, né? Mas o Elvis já lembrou também, né? A nossa luta é justamente para fazer com que as pessoas não tenham que ingressar num espaço de marginalização, né? Porque não tiveram acesso à educação, né? À cultura, como uma maneira até de refletir e poder fazer escolhas, né? Cada vez mais tornando os invisíveis mais invisíveis, né? Que é o que parece o objetivo, né? Infelizmente. Na verdade, isso aí também é um pouco clichê, mas é uma experiência que nós estamos vivendo na prática, né? Entre aspas, a ausência de vontade política dos nossos governantes com a questão da cultura e da educação é uma estratégia política, né? O Darcy Ribeiro já dizia lá nos anos 60 que o atraso na educação, na cultura, ele é um projeto político, óbvio, evidente no Brasil e mais evidentemente ainda na questão que nós estamos vivendo hoje em dia. Agora, um outro aspecto, né? Eu entendo a culpa e o julgamento como produto, né? De tu manipular uma sociedade e dizer assim, ó, não faz assim porque senão tu vai ficar daquele jeito. Né? E em vez de mostrar alternativas para que todo mundo não conviva nessa sociedade egoísta que a gente vive, porque a gente sabe que 2019 anos de um calendário completamente egoísta, né? Onde ninguém pensou num coletivo como, sabe, a partir do momento que tu cria fronteiras, divisões de tu é de direita, eu sou de esquerda, então eu não posso andar com quem é de direita. E a ideia assim, eu sempre peço para as pessoas, assim, quando a gente se envolve em algum debate por aí, assim, mesmo que seja num ambiente mais assim, cotidiano, eu sempre peço para que as pessoas parem e pensem. Hoje em dia, o primeiro requisito é que a pessoa pare. Uhum. Porque as pessoas vivem hoje um status de velocidade tão constante que não é movimento essa velocidade que elas vivem, é apatia. Na verdade, é um estado de apatia. Exato. Né? É uma lebre maluca, digamos assim, da Alice, né? Que não vai a lugar nenhum, mas que reproduz, na verdade, uma apatia. Né? Então, eu sempre peço que elas parem e pensem e peço que elas olhem. E aí, de novo, a questão do olhar. Né? Que elas olhem com certa demora, porque a partir daí tu começa a resgatar uma reflexão. Agora, no âmbito aí das estratégias políticas dos nossos governantes, a ideia justamente é essa que tu falou, né? É oferecer um pacote pronto de soluções individualistas, exato, na qual esse sujeito vai sair com o seu ego nu, desesperado pela cidade, com uma arma na mão, disparando contra o inimigo. Então, é estrategicamente importante que exista esse personagem solitário, né? Porque ele vai ser inofensivo politicamente, né? Aos interesses de quem governa, porque ele não vai exigir transformação, ele não vai se vincular a uma proposta coletiva. O nosso trabalho consiste justamente nisso, né? A arte, a educação, o que elas fazem? Né? Elas chamam a reflexão, ao cuidado e a percepção de fazer com que o sujeito olhe para o lado e diga, olha, existe um outro aqui, vamos nos juntar aqui, né? Vamos nos articular. E eu tenho visto muito isso, usando um pouquinho o privilégio da experiência, né, digamos, de vida, eu tenho notado assim, que existe a obscuridade política do gestor que fecha salas de cultura e não abre e diz assim, olha, está fechado agora, a gente não pode fazer nada. Né? Mas eu também percebo, diferente de outras épocas, que existe uma potência na sociedade hoje em dia que faz com que as pessoas procurem alternativas. Reivindicar, né? Também é ótimo. Reivindiquem e consigam. E a tecnologia faz cria uma plataforma que antigamente não existia. Né? Exato. O comodismo. Né? Não deu, então não dá, então todo mundo fica quieto. Eu sempre lembro assim, em aula, né, que antigamente, quando nós tínhamos que brigar por alguma coisa, a gente tinha que brigar para que a 0 hora publicasse tal coisa. Sim. E hoje nós temos uma plataforma
de possibilidades infinita, né? Sim, as redes sociais ajudam muito. O Ubuntu, né, enquanto um ideal social, ele pode ser articulado, né? Hoje em dia, apesar e contra os governos. Exato, ótimo. Gostei da tua maneira de enxergar o mundo, meu velho. Perfeito, perfeito. Pessoal, esse programa deveria durar 2 horas, porque faltam 14 minutos para encerrar. Eu queria que cada um agora, numa breve reflexão, dissesse o que acha, que a Daniele comentasse um pouco sobre o que tu acabou de ouvir o Celso falando e que o Elvis também possa dividir isso, para que as pessoas entendam onde tu acha que essa reflexão do Celso cabe dentro do trabalho do fazer o Ubuntu na prática. Vamos fazer um na prática. Acho que é dar as mãos aqui, né? E a gente sair tentando resolver cada um pouquinho do problema do próximo. É louco porque conforme as pessoas vão falando, 1000 coisas passam, né, na nossa cabeça e a gente já entra, faz conexões com outras questões e tal, né? Eu também sou professora de adolescentes, né? Eu trabalho num projeto social lá na Ilha da Pintada, onde eu estava agora, eu vim correndo, meu horário do almoço, vou voltar correndo, trabalhar com jovens. A gente está fazendo esculturas de gaze engessada e vai falar gaze engessada, está fazendo molde de mão, por isso fiquei muito feliz de ouvir vocês falando. E a gente vai falar sobre diversidade sexual, identidade de gênero, né, o que é a nossa temática agora, e depois sobre o meio ambiente. Daí já fiquei pensando várias coisas muito interessantes. Eu gostei muito também do que tu fala, Elvis, né? Isso. Da oportunidade que tu teve e como seria lindo se outras pessoas também tivessem, né? Oportunidade e também interesse também, né? Porque as pessoas também se limitam muito, né? Por exemplo, teatro. Tem pessoas que têm uma ideia totalmente diferente, né, do teatro. Eu tenho que ser especial para fazer. Eu tenho que ter uma estrela na testa. Não posso ter vergonha. Eu tenho que ser demais. E não. Na verdade, daí vem do Augusto Boal muito desse pensamento. O teatro do oprimido, claro, nossa base. Qualquer pessoa pode fazer teatro. Qualquer pessoa pode fazer. Né? O teatro, tu vai aprender a técnica. E tu vai sair com essa ferramenta, tu vai sair com uma possibilidade a mais na tua vida. Uma possibilidade a mais na tua vida de falar, de dizer algo através do teatro, de se comunicar com outra pessoa. Veja como isso é potente. E qualquer pessoa pode fazer. Mesmo que ela nunca tenha feito, nem tenha pensado, nem se imaginado no palco, ela pode fazer. Né? Aí o trabalho do teatro ele é corporal. Veja, mexemos o corpo já. Então a gente mexe profundamente. A arte não tem como tu sair dela, né? Tu sair impune. Tu não sai impune dela, né? Aí tu vai ser tu vai passar por muita coisa nesse processo, né? Um processo de criação, um processo de experimentação cênica, enfim. E aí trabalho com a voz. A tua autoestima muda completamente. Tu se vê capaz de fazer algo. Né? É muito, muito lindo, é um processo incrível. Tanto assim, como né? a máscara incrível. Permite que né, tipo uma oficina de máscaras. Eu pensei muito mais em cima do que o Elvis falou, porque me tocou muito a história dele, né? E tu, enquanto professora, achei muito massa, né? Muito lindo também, que também se questionou na tua carreira, lá no teu caminho, tu parou e pensou também. E de uma certa forma tu foi lá e reverteu aquilo que te causou enjoo para uma coisa de, não, isso me incomoda, eu vou tentar mudar. Tu deu um outro passo nessa direção. A questão sempre me parece, o Júlio estava conversando sobre essa questão do sentido, né? Lá no início dos primórdios, na nossa conversa inicial, né? Sim. A questão sempre é um pouco daquilo que o Viktor Frankl, né, falava na questão da busca do sentido. Né? O sentido da vida. A ideia do sentido, por mais clichê que esse termo pareça, né, ele é necessário pensar assim, né? Essa pessoa que corre desesperadamente o dia inteiro, evidentemente que buscando a sua própria sobrevivência, né? E para muitos não existe opção, isso é inescapável, né? Essa existência pela existência, ela não consegue muitas vezes ser reflexiva, né? Isso é terrível. Sim, e aí a ideia de sentido se esvazia muito, né? Eu acho que a questão da nossa prática enquanto profissionais, cidadãos, enfim, é se questionar sobre se aquilo que nós estamos fazendo tem um sentido, né? Seja esse sentido
não apenas no sentido existencial, narcísico, vamos dizer assim, mas ele tem um sentido de conexão e de ligação com os outros, né? Eu sempre lembro que a palavra respeito, ela vem de respectare, né? Que nada mais é em latim do que olhar de novo, né? Então, no momento que tu olha de novo, tu consegue extrair o respeito, né? E o respeito é uma daquelas virtudes, né, que a gente aprende quando é criança, o pai e a mãe dizem em casa, olha o respeito, né? Olha o respeito, tu não tem respeito. Só que respeito é muito mais do que essa relação, né, de hierarquia, vamos dizer assim. O respeito é uma virtude social, essencialmente. O respeito exige que eu respeite um outro. Então, ao respeitar, eu estou exercitando uma autoridade, né? E essa autoridade, assim, sem ela, nós não existimos, não sobrevivemos, não somos seres humanos, né? A gente brincava agora há pouco com a questão das idades, né? Eu vejo muito a questão do sentido aí, né? De estar com o outro, de trabalhar com o outro, né? E ele te renova. E ele também me renova ao mesmo tempo, né? Fantástico. Para ti, Alves, tu tira de tudo isso? Eu agradeço o convite por estar aqui. Vamos dar continuidade, vamos unir forças aí, tocar projetos. Eu amo acrescentar no teu projeto, vamos, né? Desculpa, me esqueci teu nome. Dani. Com esses alunos, com essa gurizada aí. E venham me ver, né? Com certeza. Vamos unir forças aí para transformar. Transformação, né? Posso chamar para o espetáculo? Eu quero exatamente agora, para que tu faça a chamada. Agora é a hora do jabá. A minha missão na vida é começar por vocês, que eu tô olhando. Bora lá. Eu tô tocando, vocês. Deem as mãos. Mesa branca. Deem as mãos, é oficina de teatro agora. Oficina de teatro. Um pega na mão do outro e leva o outro lá no tal do teatro, tá? Vem me ver. Acabaram de fazer o pacto. Ótimo. Então tá, nosso espetáculo é Malone Morre. Sábado, sempre sábado. Sempre sábado, às 8 horas da noite. Só no mês de junho. Só até o dia 22. Só. Dá bem, todos os sábados. Boa pra ele, tá? Bem, vou te esperar e vou ficar muito feliz certeza, que tu venha. Com certeza. Fala sobre saúde mental, sobre a nossa incapacidade de agir nesse mundo e muitas coisas mais. Sobre a gente que não se sente enquadrado no mundo. Enfim, é bem sobre isso. Né? A temática é essa. Os valores tem no nosso evento, na nossa página do Levanta Favela. Levanta Favela. O evento Depois tá lá. Tudo tá lá no no Levanta Favela. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só colocar lá na nossa página no Facebook, Instagram, tudo tem. Ou pra mim, pessoalmente, também. Só colocar lá que eu respondo qualquer pergunta, qualquer dúvida. Exato. Sábado, 8 horas da noite. Sempre sábado. Sempre às 8 da noite. Vocês vão sonhar com isso. Vocês vão Sábado, lembrar 8 da noite. disso. E aí o espetáculo, ele é inspirado, Malone Morre, ele é inspirado na obra do Samuel Beckett, que vai falar bem de tudo isso que está acontecendo, né? E é inspirado nessa obra, tudo. Uma das frases que se repete algumas vezes durante a peça é: mas para que serve tudo isso? A gente se questiona, né? Para que serve tudo isso? Né? Para que serve tudo isso? Eu acho que tudo isso serve para que nós percebamos cada vez mais que todos somos um. Exato. Exato. Eu vou fazer de novo, porque eu falo isso em todos os... Fala. Mais um convite. Temos uma festa junina. Dia 20 é feriado. Festa junina no nosso espaço, lá na Santa Terezinha. A partir das 3 horas da tarde, com espetáculo infantil, com espetáculo de circo, com espetáculo de palhaço, para toda a família chegar cedinho, comer pipoca, quentão, um monte de coisa. Vai ter muitos espetáculos, performances, mas pra noite vai ser umas performances mais adultas e música no final. Estão todos convidados, tá? Como é bom festa junina, né? Sempre tem de tudo. Elvis, quem quiser colaborar com o teu projeto, quem quiser saber um pouco mais da tua história e talvez quem queira abraçar... TED pro Elvis. Todos. Cara, não, mas assim... Põe a TED no Elvis. No TED, mas com certeza... Elvis, adoraria. O Elvis vai estar no Ubuntu de AZ. Porque o que é o Ubuntu de AZ? Eu vou explicar aqui rapidinho, que é um projeto que eu, a Nina e o Thiago, nosso grande querido Thiago da Charlie Brown, nós estamos organizando um fórum que é como um TED, mas é o nosso TED, eu prefiro não chamar de nosso TED porque é o Ubuntu de AZ. Não tem a mesma
não tem nem a mesma maneira assim, de palco, mas onde terão oficinas no mês de setembro, tá? Todos que passaram por aqui subirão no palco, né, do nosso Ubuntu de AZ. O legal é que nós teremos um vídeo de cada um que subirá ao palco, contando a história para que a gente possa dividir com o mundo essas histórias dessas pessoas daqui que fazem tanto, né, pela nossa comunidade, pela nossa sociedade, e que serão valorizadas também de forma financeira, né, porque a gente acredita que todo o trabalho deve ser recompensado. Então, e 50% do nosso público será de crianças de escolas carentes e jovens em vulnerabilidade, seja qual for. E porque a gente quer mostrar para essa galera jovem que existem exemplos, como de todos que passaram por aqui, nesses 2 meses de programa, onde mais de 70 pessoas já passaram por aqui, com histórias fantásticas, para que essa molecada olhe e diga assim, cara, eu posso ser ele amanhã, entendeu? Não ser ele, eu posso ser eu inspirado nele amanhã. E é isso que vai ser o Fórum Ubuntu de AZ em setembro, tá? Logo mais a gente vai divulgar o lugar, teremos oficinas, espero que possamos ter oficinas, né, de teatro, já conto contigo desde já para isso. Adoro. Cara, mas quem quiser entrar em contato contigo aí, por onde passa? Quer deixar o teu WhatsApp aí? Pode deixar. Pode entrar em contato pelo WhatsApp 98 33 16 329. Pegou aí, Jeff? 98 33 16 329, ou se não pela página ali, Elvis Esteves. Ô, Jefferson, o que é essa tua caneta aí, cara? É uma música. O que é? É grafite, alguma coisa para pintar tudo ao mesmo tempo. Só relembrando que nós estávamos com essa exposição no Tribunal Regional do Trabalho e agora as peças estão expostas na Escola de Magistratura, né? Na Fundação da Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul. E nós temos a exposição das peças do Elvis lá também. E temos um convite para a La Salle, né? Canoas. Quando? Isso está para ser agendado ainda. Quando mas tiver, em breve. passa aqui que a gente anuncia no Ubuntu, em todas as outras redes, em todos os outros programas que a gente. Mas a gente vai comunicando aí. Fantástico, cara. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigado, Daniel. Professor. InstitutoPensar.org. Facebook, Celso Rodrigues também, né? InstitutoPensar.org também. Estamos no Facebook. Entre em contato lá. Projetos na área da educação. Trabalhando sempre a gente trabalha com a questão da capacitação de profissionais na área também, na área da educação em artes, trabalhando com metodologias de resolução de conflitos também, mas na perspectiva da Escola do Perdão, que, aliás, é um tema que eu gostaria de trazer também à pauta aqui, através da nossa representante da Escola do Perdão e da Restauração, que é a Rosângela. Traga. Que eu acho que é uma perspectiva interessante para a nossa sociedade, numa época tão dividida, né, que nós vivemos. E estamos aí, como se diz, né, na correria. Né? Eu só queria me permitir contar rapidamente um pequeno episódio, né, porque eu gosto muito num provérbio hindu, que diz, é um recado aos pais, né, que diz que... eu sempre digo isso quando alguém me diz assim, vou ser pai, minha mulher está grávida, aquela coisa, eu sempre digo assim, olha, provérbio hindu. Quer educar, dê o exemplo. Né? Ótimo. Embora eu jogue esse peso nas costas do Elvis, né? Mas o Elvis é o nosso exemplo também aqui, né? É fantástico. Como outros também, mas um fragmento de um exemplo. Um domingo ensolarado, eu fui comprar um objeto lá, uma luminária no Brick da Redenção, no box 13 na época. E eu entrei no box, achei a peça, daqui a pouco eu ouvi o sujeito dizer assim, ô doutor. Aí eu olhei, era um cara que tinha saído da cadeia pública. O Elton vai lembrar, foi na primeira exposição. Me lembro dele. E ele disse, aí, como é que é? Estamos aí? Ele, tô fora agora. Estou aqui com um box da minha família, a gente trabalha com vidro e tal. E eu, beleza, tá, né? Aí ele disse para mim, sabe aquela exposição lá, que o senhor levou lá os quadros e tal? E eu disse, sim, me lembro. Eu recebi um certificado, porque a gente entregava certificados aos expositores, né? Eu mostrei o certificado para o juiz, e aí o juiz
com o certificado eu consegui progredir na pena. Exato. E aí eu saí. Aí eu disse assim, olha, isso não tem preço. Não tem. Não tem preço. Não tem preço. Isso é Ubuntu. Eu quero mandar um abraço aqui para uma pessoa muito especial que tu acabou de falar, a Cristina Araújo, que foi a primeira... O Cozinheiros do Bem, nesses 3 anos e 9 meses, já tirou mais de 90 pessoas... ainda não é 90. Mais de 50 pessoas das ruas. Né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, vocês só dão comida. A comida é só uma ponte para que a gente consiga parar, olhar e respeitar, e ter carinho, e trocar. Hoje nós temos vários voluntários no Cozinheiros do Bem que já estiveram do outro lado da fila, e a gente sempre fala isso, que hoje eu posso estar do lado do primeiro contato, né, para poder... Primeiro contato, cara. Ninguém levanta da calçada se não tiver alimentada. Ninguém levanta a cabeça se não tiver alimentada. A gastronomia, como diz o Alex Atala, é a maior rede social do mundo. Ela une 8 bilhões de pessoas em torno do planeta e não tem como escapar do alimento. Então, a gente usa como uma ponte. E a Cristina Araújo foi a primeira pessoa que não desistiu. Eu conheci ela na primeira ação dos Cozinheiros do Bem, quando ela chegou desesperada e falou assim, Júlio, eu preciso falar contigo agora. Eu falei, não, era meu primeiro dia, né, e eu não sabia o que fazer, como devolver para ela. E ela falou, preciso falar contigo agora. Eu falei, não, mas espera um pouquinho. E ela saiu e ela acabou caindo no sistema também. Foi presa. E a Cristina voltou 1 ano depois embaixo do viaduto, quando saiu, e pediu para que eu escutasse ela, e eu escutei. E aquele peso me ficou muito forte no peito de ter pensado assim, poxa, se eu tivesse talvez ouvido ela aquele dia, ela não tivesse feito, né, e não tivesse acontecido o que aconteceu. Mas não. E ela saiu, voltou, conseguiu readquirir a guarda da filha dela. Hoje ela adotou uma filha de uma detenta, que a cunhada dela, que também agora está saindo, voltando e tendo uma segunda chance. Então, acreditar e não desistir também é muito importante. Como tu falou no início ali, Alves, que quando chegou no sistema, para a grande maioria, alguém quando busca uma alternativa de redução de pena, as pessoas veem de uma forma negativa. Não, tá errado. O negócio é continuar no sistema. Todos estão andando para o mesmo caminho, tá, né? E quando tu tá caminhando contrário, tu bate de frente com muitas. Bate, mas eu acredito que no meio do caminho a gente vai enganchando e vai levando alguns conosco. Com certeza. Até essa roda girar para o mesmo lado. Então, cara, eu estou feliz demais com a presença de vocês. Eu quero dizer que eu quero ouvir as histórias de vocês de novo no Ubuntu de AZ, lá em cima, com muita gente assistindo pessoalmente, porque esse contato do toque, de estar perto, é muito mais carinhoso, e isso é o que muda. Porque hoje em dia está todo mundo aqui, cabeça baixa, rede social, né? Num mundo paralelo, que é necessário, porque o que a gente está fazendo aqui hoje, muitas pessoas estão lá do outro lado assistindo, e bastante gente tá interagindo, e isso aqui se perpetua e fica aqui, e se compartilha e segue, mas que cada vez mais nós possamos nos unir, reunir e ter esse contato, porque só isso vai mudar a nossa sociedade e fazer com que abram as portas da usina do gasômetro para que coloquem as oficinas no seu devido lugar. Aí, vereadores. E tenham as exposições novamente. Por favor, porque não adianta estar lá parado. Vocês querem voltar a ter uma prisão lá naquele local, é isso? Para frente, gente, para frente. Sempre olhando para frente e para o alto, porque o Ubuntu é isso. Não tá preocupado se é de direita ou se é de esquerda, é andar de mão dada com quem estiver do teu lado, olhando para frente, sem esquecer quem ficou para trás. Beleza? Um beijo no coração de todo mundo. Amanhã a gente ainda está organizando para ver se vai ter o programa na lata aqui com o meu parceiro Duda Calvin, Quindim. Acho que o Duda já está até aí. Chegou ele aí, Jefferson? Foi ele que chegou? Não chegou ainda, Duda. Então apura que a gente tem que dar um rolê. Eu quero agradecer a Sodexo, que eu estou indo agora, estou saindo daqui, estou indo lá na Sodexo buscar
1 tonelada e 300 quilos de alimento que foram doados para Cozinheiros do Bem. É por empresas como essa que fazem a campanha Servatom, que é uma campanha Stop Hunger, que existe no mundo inteiro. Essa empresa Sodexo existe em mais de 150 países, cara. E graças a empresas que têm esse pensamento, que têm essa visão social, importantíssimo é que o nosso projeto não morre. Que todos os sábados a gente consegue servir uma comida digna lá. Nesse final de semana o nosso cardápio vai ser polenta, rabada e agrião. Aonde? Embaixo do viaduto da Conceição, ali na Alberto Bin. Semana que vem é estrogonofe. Semana passada agora foi carreteiro, na anterior foi feijoada. E a gente só consegue fazer isso porque as pessoas acreditam no nosso trabalho. E é fantástico a gente poder servir uma comida gostosa, quentinha, de qualidade, e dar uma sobremesa, dar um abraço, dar um carinho nessa galera, porque todo mundo tem o mesmo direito de se alimentar de forma digna e igual. Se a gente não vai tornar o mundo igual, a gente vai pelo menos tornar ele um pouquinho menos disparelho. Um beijo no coração de todo mundo, vamos dar-lhe aí. Um salve. Beijo! Já pode chamar ferreiro, nego do beijo coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto.